Vamos ler Provérbios, capítulo 31, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vou ler de novo aqui. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para meditar, Senhor, na sua palavra, adorar, buscar o Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos conceda a graça neste momento, em nome de Jesus, para podermos, Senhor, nosso Deus, adorar o Teu nome, ouvindo a palavra, Senhor, nos dobrar, ouvindo as Escrituras, recebendo a palavra. Fale conosco, que o Espírito Santo nos dirija e aplique, Senhor, a bendita palavra ao nosso coração, à nossa alma. Em nome de Jesus nós pedimos, e seja conosco, Senhor, e nos abençoe. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, hoje eu quero começar com vocês. A gente vai fazer, Deus assim permitir, né? Esse mês de janeiro, primeiro mês do ano, a gente vamos fazer um estudo bíblico, estudo das Escrituras Sagradas, que a Bíblia nos ensina sobre a prática do bem. Estamos começando um ano e é bem interessante aquilo que Tiago diz, né? Tiago fala assim, até coloquei esses dias lá no nosso grupo da igreja. Ele diz assim: vocês que dizem, ei, amanhã vamos fazer isso, viajar, fazer negócio, tudo. Aí ele fala assim: vocês não sabem o que vem amanhã, vossa vida é como um vapor, né? Que hoje está aqui, amanhã desaparece. Em vez disso, vocês deviam dizer: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, né? Então, hoje nós vamos realmente pensar dessa forma bíblica, porque o que a Bíblia diz? A Bíblia não diz para nós não planejarmos, não é isso que Tiago está dizendo lá. O que ele está dizendo é para nós não planejarmos como se nós tivéssemos o controle do futuro. Então, é para nós planejarmos, sempre dizendo, né, se Deus quiser. Isso quer dizer que eu não sei a vontade de Deus para amanhã, a vontade do decreto dele. A vontade do decreto é aquilo assim que hoje nós estamos aqui. Amanhã nós estaremos fazendo outras coisas, estarão acontecendo outras coisas em volta de nós, em todo o universo, em todo o mundo. Esse é o decreto de Deus. Nós não sabemos o que virá amanhã, mas Ele já decretou. Ele tem um controle, Ele é soberano. A Bíblia diz que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Essa vontade de Deus absoluta nós não conhecemos, mas nós conhecemos a vontade dele revelada como a sua lei, como a sua vontade para nós vivermos na nossa vida continuamente, que é a Bíblia. A palavra de Deus é a vontade revelada de Deus para o nosso andar, para o nosso caminhar, para a nossa vida, né? O decreto dele, o que ele vai fazer amanhã, nós não sabemos, mas nós sabemos já o que ele quer que nós façamos enquanto ele nos dá vida. Nós sabemos, está na Bíblia, está na lei de Deus. Então, nós estamos até estudando esses dias, né? Paramos agora para essa série, mas nós estamos estudando os 10 mandamentos. Então, nos 10 mandamentos, Deus realmente mostra para nós qual é a vontade dele para o nosso viver diário. Mas a vontade dele, no sentido de quanto tempo eu vou viver, o que vai acontecer amanhã, isso aí nós não sabemos, ele não revela. Ele não revela o dia de amanhã, mas ele revela a vontade dele em termos de prática de vida, para que eu cumpra em cada dia que ele me der. Então tem essas duas coisas, né? A vontade do decreto dele eu não sei, mas eu sei a vontade da lei dele, a vontade dele para a minha vida, ele revelou isso. Então, é isso que Tiago diz lá. Quando Tiago diz para nós não planejarmos como se nós tivéssemos o controle do futuro, Tiago está dizendo: não planejem como se vocês soubessem o que vai acontecer amanhã de forma certa, absoluta, porque não sabemos.
mas planejem conforme Deus é o Senhor do tempo. Então, dizendo assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Né? Então, esse respeito ao decreto de Deus, eu não conheço o decreto de Deus, então o que eu digo? Se eu viver, se Deus quiser, se as circunstâncias Ele operar de maneira que os meus planos se cumpram, eu vou fazer. Se não, eu não vou fazer. Né? Agora, os meus planos, que é aquilo que eu digo que eu vou fazer amanhã, vou fazer nesse mês, vou fazer ano que vem, ou esse ano, durante os meses desse ano, aí eu sei o que Ele quer, eu sei como Ele quer que eu planeje, é a vontade dEle. Enquanto Ele me der vida, eu devo fazer a vontade dEle que está nos 10 mandamentos. Então, os meus planos, não é que eu não vá fazer planos, eu vou fazer planos, mas eu vou fazer planos de acordo com a lei dEle, com a palavra dEle, a palavra que Ele revelou. Então, eu vou, por exemplo, fazer um negócio. Com quem eu vou fazer um negócio? Tem que ser honesto, né? Só dando aqui um exemplo, tem que ser honesto, tem que ser de acordo com a lei de Deus, não tem que ser alguma coisa que prejudique o próximo, tem que ser de acordo com a lei de Deus. Então eu vou planejando na minha vida o que é honesto, o que é bom, o que é útil, de acordo com os mandamentos dele, e vou procurando viver uma vida santa, uma vida piedosa. Nós vamos planejar de acordo com a lei dele e vamos procurar obedecer aquilo que é a lei dele, mas sempre dizendo, bom, eu vou fazer isso amanhã de acordo com a lei dele, de acordo com os mandamentos dele, mas se eu viver, se ele quiser, se eu não estiver vivo, né, aí eu vou fazer. Ele sabe o futuro, mas eu vou planejando e eu vou obedecendo os mandamentos dele. Então, essa vontade revelada de Deus, e essa vontade, nós podemos colocar assim de duas formas, né? A vontade revelada de Deus, que é a Bíblia, que é os mandamentos, que eu devo planejar baseado nos mandamentos, isso eu sei. Agora, a vontade decretatória de Deus, vontade do decreto de Deus, que Deus vai fazer amanhã? Se Deus vai me dar vida ou não amanhã, vai me dar este ano ou não, isso eu não sei. Então, por isso que Tiago diz, planejem dizendo, se Deus quiser, eu vou fazer isso aqui. Planejem baseado na lei, nos princípios, nos mandamentos de Deus, né? Mas dizendo sempre, se Deus quiser. Planejem, o que podemos entender então? Planejem baseados naquilo que Deus ensina na sua palavra, que vocês sabem, mas planejem dizendo, se Deus quiser, porque vocês não sabem a vontade decretatória. O que vocês não sabem, vocês dizem, eu farei se Ele quiser, que é a vontade do decreto dele. Se eu viver, se Ele quiser, eu farei isso aqui. Não sei se eu consegui explicar isso aí, espero que vocês tenham entendido. Acho que está claro, né? Então, é por isso que eu estou hoje tratando desse assunto da prática do bem, porque tem a ver com este início de ano e tem a ver com o que Tiago diz lá na sua carta, que nós vamos planejar praticar o bem, viver para o bem das pessoas. Este ano está começando, então nós devemos pensar assim, eu vou viver este ano fazendo o bem, vou planejar fazer o bem, eu vou procurar praticar o bem, né? E este texto que eu comecei a ler com vocês hoje é só um trechozinho daquele versículo, daquela sessão onde Salomão, que escreveu, né, o livro de Provérbios, a maior parte de Provérbios foi Salomão que escreveu. Então, aqui ele fala da mulher virtuosa, que vai do versículo 10 ao versículo 31. Esse trecho, ele faz um resumo de toda a vida da mulher. Essa mulher, ela tem uma família, ela tem o próximo dela, que é o marido dela. Ela é uma mulher casada. Mas isso se aplica a todos nós, né? Casados ou não, se aplica a todos nós. O que está aqui, no certo sentido, tem uma aplicação só para as mulheres aqui, mas tem uma aplicação mais geral para todas as pessoas, e sejam que estado elas estão, de casado, de solteiro, de viúvo, o que for, né? E essa aplicação está nos princípios gerais que a palavra de Deus apresenta aqui. E o princípio geral que está aqui, mais importante, eu posso dizer aos irmãos, em termos da minha relação com o próximo e desse assunto de fazer o bem, está nesse versículo. Eu acho muito interessante esse versículo, quando ele diz assim,
ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Então essa mulher, ela faz bem para quem? Né? Versículo 11, olhem como é que diz aí, diz assim: o coração do seu marido está nela confiado e ele não necessita de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Então, para quem é que ela faz o bem? Ela faz o bem para o marido. O marido. Ela só faz bem para ele. Ela só pratica o bem para ele. Isso é muito interessante nós pensarmos nisso. Que ela, então, é uma mulher que ela não faz mal para o seu marido, ela faz o bem para o seu marido. E é daqui, irmãos, hoje o que eu quero falar para vocês é fazer assim uma espécie de apresentar os primeiros princípios nesse primeiro estudo, né? Para nós podermos aí, com a graça de Deus, avançar no nosso assunto. Do que eu vou falar nesses dias? O que eu vou tratar nesses dias com vocês aqui na nossa igreja? O nosso tema é a prática do bem. Do que eu estou falando, então, em termos de prática do bem? Ora, é tudo aquilo que eu faço, é tudo aquilo que eu obro, né? É tudo aquilo que eu pratico, com relação, principalmente, às pessoas que estão em minha volta, as pessoas mais próximas a mim, né? E a todas as pessoas em geral, mas principalmente aos mais próximos a mim. O mais próximo dessa mulher é o marido dela. É a pessoa mais próxima a ela. Então, a Bíblia ela vai colocar assim uma certa graduação nas relações que nós temos. Então, nós temos pessoas que são íntimas nossas, mais próximas a nós, e nós temos pessoas mais distantes de nós. Nós devemos fazer o bem a todos. Mas é claro que nós vamos atingir principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Então, nossa família, podemos dizer, são as pessoas mais próximas de nós. Uma pessoa casada, o mais próximo dela é o cônjuge dela. Então, da mulher, o marido, do marido, a esposa. Então, fazer o bem de respeito, irmãos, em primeiro lugar, e é esse meu assunto durante esse mês, se Deus quiser, Deus nos der aí oportunidade, eu vou falar muito de fazer o bem, de praticar benefícios, de beneficiar as pessoas, de viver uma vida de forma que aqueles que estão em volta de mim, os meus próximos, eles sejam beneficiados, eles sejam abençoados pela minha vida, a minha vida seja uma bênção para eles, aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, enfim, toda a minha vida venha a ser benefício para eles. É disso que nós vamos falar, né? É um assunto extremamente importante. Agora, não é só, quando a Bíblia fala praticar o bem, não é só praticar o bem às pessoas, não é só praticar o bem às pessoas, mas isso tem uma relação com a criação, E aí eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia agora em Gênesis capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha aí, por favor. Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus, ela vai dizer assim: a partir do versículo 18, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Vamos agora ler no capítulo 1. Veja, aqui nós vimos que Adão deu nome aos animais, né?
No capítulo 1, no versículo 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, o homem vai dominar sobre todos os animais. Dominar sobre todos os animais. No versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. O homem, ele é o ápice da criação de Deus, ele é o único que é dito dele, nesse capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele teria domínio sobre a terra. Ele teria domínio sobre os animais. E é claro que isso envolve também os vegetais e tudo. Né? Ele teria domínio. No versículo 29, eu acrescento aqui, ele diz assim: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. Então também as ervas, os vegetais. Então aqui envolve animais, vegetais. O homem teria domínio, o homem se manteria nesse tempo aqui não comia os animais, não tinha derramamento de sangue, né? Mas aqui veja o princípio da Bíblia. Ele dominaria sobre os animais, se alimentaria das ervas, da semente que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto e semente servirá para mantimento. E todo animal do campo, toda ave do céu, todo réptil da terra em que há uma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, o homem, ele iria ter uma influência e uma relação com os animais, com os vegetais, na verdade com toda a terra, com o ecossistema, digamos assim, com toda a criação de Deus, com toda a natureza, com os seres vivos, os animais, os vegetais, os minerais. Então veja que a influência do homem, o homem dominaria sobre a terra, o homem era representante de Deus, o homem, ele teria uma relação, as ações dele iriam influenciar a terra. Vamos ler agora o capítulo 2, o versículo 15. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Para o lavrar e o guardar. Então, o jardim, veja que o homem, então, ele é como um rei, ou um vice-regente, na verdade, ele é um representante de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, e ele está ali para cuidar, lavrar, guardar, cuidar do jardim do Éden. Ele está ali para cuidar do que Deus criou. Então, quando nós falamos de prática do bem, a prática do bem está relacionada principalmente do homem com relação ao outro homem, mas está relacionada com toda a criação de Deus também, né? Então está relacionada principalmente com o homem em relação ao outro homem, evidentemente, né? Porque nós chegamos lá mais adiante, em Gênesis, a Bíblia vai falar, por exemplo, que qual é a base, por exemplo, da pena de morte? É porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quem mata um outro homem, ele está atacando a imagem de Deus no outro homem. Então, a prática do bem se relaciona principalmente com a nossa relação com os outros homens, com as outras pessoas. Mas isso não está isolado, digamos assim, ou deslocado dos outros seres, das outras criações de Deus. Não está deslocado dos vegetais, dos animais e de toda a terra em geral, dos minerais, de tudo que Deus criou. O homem, ele tem uma relação com essas coisas. A ação do homem, ela deve ser
olha agora o que eu vou falar para vocês, ela deve ser benéfica. A prática do bem. Então, o homem, ele vai abençoar, ele vai beneficiar tudo que Deus colocou nas suas mãos, tudo que o Senhor colocou diante dele, ele deve cuidar, ele deve beneficiar, ele deve praticar o bem com relação aos seus próximos, praticar o bem, administrar bem a questão dos animais, dos vegetais, de toda a criação de Deus. Ele deve se relacionar com os seus semelhantes, que são os homens. Inclusive aqui a Bíblia coloca realmente que para o homem não havia auxiliador idôneo, quer dizer que o homem só estava sozinho, ele só estava ali em volta dele os animais, não tinha ninguém como ele. Adão era sozinho, né? Aí Deus criou a mulher para ser ajudadora dele, que era igual a ele. Os animais eram muito inferiores a ele. Né? O animal é animal, é muito inferior ao ser humano. O ser humano somente é a imagem e semelhança de Deus. Mas Adão tinha que cuidar dos animais. Adão deu um nome para os animais. Adão tinha uma influência com os animais. Ele tinha uma ação. Esse ato de dar um nome aqui significa também, entre outras coisas, que Adão ele estava ali para beneficiar os animais, cuidar dos animais, cuidar dos vegetais, cuidar de toda a criação de Deus. Vou te colocar no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Irmãos, isso significa então que praticar o bem é beneficiar a criação de Deus. Os homens, especialmente os homens, principalmente os homens. E a nossa ênfase aqui vai ser com relação aos homens, né? Durante esse estudo, os seres humanos, mas não somente com relação aos seres humanos, mas na verdade com toda a criação. A nossa vida ela vai ter uma relação com toda a criação. Ou eu vou viver praticando o bem, ou eu vou viver praticando o mal. Aí nós vamos lembrar da mulher virtuosa. Ela só praticava o bem todos os dias da sua vida. Só praticava o bem todos os dias da sua vida. Agora, vamos passar para um outro aspecto, né? Então, ainda nesse ponto aqui. Então, praticar o bem é toda a minha ação, principalmente com relação aos homens, aos seres humanos, que seja benéfica para eles, mas também com o restante da criação. E quero dizer mais uma coisa. Essas coisas, elas são... Quando Paulo diz, por exemplo, lá em Coríntios, façamos tudo para a glória de Deus, tudo que eu fizer para a glória de Deus, isso significa que a minha vida inteira, ela tem um elo, ela tem algo que une toda a minha vida, toda a minha prática, que é a glória de Deus. Isso significa que as coisas estão relacionadas, as coisas não estão separadas de forma que elas não estão relacionadas. Tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus. E tudo que eu faço envolve as duas tábuas da lei: amar a Deus, amar ao próximo. Na medida que eu vou amando a Deus e vou vivendo para a glória de Deus, eu vou amando o próximo. E, meus irmãos, podemos ter certeza que isso também não está deslocado das outras coisas, da minha relação com os animais, da minha relação com os vegetais, da minha relação com a criação inteira, porque tudo é para a glória de Deus que eu devo fazer. Então, podemos também avançar um pouquinho mais e observar aqui que quando eu faço bem aos homens, isso não está deslocado do bem que eu faço aos animais, do bem que eu faço com a criação inteira. Essas coisas estão relacionadas. Uma vida benéfica é uma vida benéfica à criação, especialmente aos homens, mas isso relaciona-se a toda a criação, de maneira que tudo é para a glória de Deus e tudo, num certo sentido, é para o bem dos homens também, né? Uma pessoa que é cruel com os animais, a crueldade com os animais, ou a crueldade ou a destruição da natureza, da criação de Deus, envolve, como é que eu posso dizer assim? Envolve prejuízos para os seres humanos.
Uma pessoa cruel é uma pessoa cruel em todos os sentidos, né? Uma pessoa generosa é uma pessoa generosa em todos os sentidos. Essas coisas, elas não estão separadas, de maneira que eu vou fazer bem aos homens, mas eu vou ser perverso com os animais, né? A prática do bem, ela é como alguma coisa que vai envolver tudo. E eu vou acabar beneficiando as pessoas e beneficiando a criação inteira. E se eu beneficio a criação inteira, eu beneficio as pessoas e vice-versa. Então vai ter uma relação com tudo aquilo que vai ser a minha vida. Eu vou beneficiar, enfim, de maneira geral, as pessoas e também toda a criação de Deus. Eu vou ser um bom administrador, digamos assim. Outro ponto que eu quero falar com vocês nessa manhã, isso aqui são os princípios, né? Eu estou dando aí. O que seria, de forma mais clara, a prática do bem? Veja que eu vou focar principalmente na minha relação com as outras pessoas, com os seres humanos, mas isso não está descartado, a prática do bem com relação a toda a criação, né? O que seria, de forma assim, mais objetiva, praticar o bem com relação às pessoas, com relação a toda a criação? Vamos olhar agora o que Paulo fala em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim a Sagrada Escritura. Capítulo 2, verso 1, tá? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que é objetivamente praticar o bem, fazer o bem? Envolve, eu creio que nós podemos dizer que envolve 3 coisas, pelo menos. Aquilo que sai de mim, que se manifesta através da minha vida, como benéfica para o meu próximo, como benéfica para os animais, como benéfica para os vegetais, como benéfica para a criação inteira. Mas veja, aquilo que eu vou dizer para vocês assim, como benéfica para principalmente os homens, né? Essa vai ser a nossa ênfase o tempo todo. Mas aquilo que vai sair de mim, digamos, vou colocar assim, como uma lâmpada. Lembra que Jesus diz, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo, né? Então, como uma lâmpada que ilumina e que beneficia, como o sal que influencia, quer dizer, esses elementos, a lâmpada ilumina, o sal, ele salga, né? Ele influencia ali aquele alimento. O que é isso, em termos práticos, benéficos de fato?
Primeiro, irmãos, tem a ver com o meu andar, com a minha vida. Você vê que aqui Paulo diz que antes vocês andavam assim, agora vocês vão andar de outra forma. A vida nossa, a nosso andar, o nosso caminhar, isso envolve o que eu faço, o que eu pratico, o que eu pratico. Termos do que eu faço com os meus membros, do que eu pratico com os meus membros, né? Vamos ver aqui, por exemplo, irmãos, que ele fala no capítulo 4, quando ele fala aqui, só para dar um exemplo aqui para vocês, capítulo 4, versículo 17 e 18, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim, né? Olha o que ele diz no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos, olha só, o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A prática do bem envolve principalmente o que eu faço, principalmente não, envolve mais do que isso, mas envolve, eu quero destacar, o que eu faço com as minhas mãos, o que eu faço com os meus membros, o que eu pratico, né? Eu posso furtar ou eu posso trabalhar. Ambas as coisas eu posso praticar. Eu posso furtar ou eu posso trabalhar, e tendo o resultado do meu trabalho, ou seja, eu conseguir algum dinheiro, eu posso até ajudar o próximo. Tudo isso são ações. Vocês sabem, né? Que furtar não é uma ação boa. Quando uma pessoa furta, ela está fazendo o quê? Ela está prejudicando o próximo. Mas quando ela trabalha, ela está fazendo o que é bom. Quando ela ajuda, olha o que Paulo diz: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade. Então, eu trabalho, eu não furto, eu trabalho, e depois eu vou ter para repartir. São ações benéficas. Então, envolve, quero destacar, em primeiro lugar, o que eu faço. O que eu faço. Toda a minha prática, tudo que eu faço com as mãos, tudo que eu faço com os meus membros, tudo que eu pratico, deve ser benéfico, envolve a prática do bem. Isso é uma coisa que como eu disse, que eu estou usando essa forma de falar assim para poder tratar do assunto. Aquilo que sai de mim é benéfico nesse sentido, primeiro, no sentido da minha prática, daquilo que eu faço com o meu membro. Então, se eu roubo, eu estou fazendo mal. Mas se eu trabalho e dou e sou generoso, eu estou fazendo bem. Então, primeiro, pela minha prática. Mas o que mais? Eu nem li para você. Eu li, mas eu não destaquei. O apóstolo Paulo, não desmarque aí esse trecho que eu acabei de ler com vocês, mas lá no capítulo 2, ele diz, versículo 10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras. O que são boas obras? As boas obras envolvem o que eu faço. Não só isso, tá? Mas envolve o que eu faço com as minhas mãos, com os meus membros, com o meu corpo. O que eu faço com o meu corpo? Eu estou praticando bem com o meu corpo.
com as minhas práticas, com os meus membros. O que eu faço? Em termos mesmo bem do fazer, né? Envolve, eu quero destacar em primeiro lugar, mas o que mais? Em segundo lugar, envolve o que eu falo. Envolve o que eu falo. Envolve o que eu falo. Versículo 25 do capítulo 4, vamos ler aí. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, eu posso prejudicar uma pessoa ou beneficiar uma pessoa pelo que eu faço, pelas obras da minha mão. Se eu roubo a pessoa, eu estou prejudicando. Se eu trabalho para a pessoa, eu estou beneficiando. Se eu ajudo uma pessoa que está precisando de pão, eu estou beneficiando. Se eu roubo, eu estou fazendo mal. Mas eu também beneficio pelo que eu falo. Se eu minto para a pessoa, versículo 25, eu estou fazendo mal. Se eu digo a verdade, eu estou fazendo o bem. Então, a prática do bem envolve o que eu falo, envolve o que sai daqui, olha, desse órgãozinho aqui, ó, da boca. Da boca. E hoje, né? Hoje, não só hoje, né? Mas hoje, de maneira muito especial, envolve também o que sai de mim em termos do que eu escrevo. Palavras. Comunicação. Como é que eu me comunico? Quando eu falo, quando eu escrevo. Eu faço algum sinal, eu estou me comunicando com o próximo, né? Vocês já viram? Eu não entendo nada disso, mas assim, a gente sabe o que acontece, né? Quando o avião vai pousando, tem lá aquela pessoa, né, que fica dando aqueles sinais lá, né? Ele não pode falar, né? O piloto não vai ouvi-lo, devido, claro, à circunstância ali, barulho, acredito, né, do avião, a distância, né? Mas ele vai fazer os sinais para o piloto e entende aqueles sinais. Comunicação. Então, quando eu digo palavra, envolve não só o que eu falo, mas todo tipo de comunicação. Nós praticamos o bem. Quando eu me comunico com vocês, estou fazendo isso agora. Eu posso estar fazendo bem ou mal, dependendo do que eu falar. Paulo está dizendo aqui que se eu digo a verdade, é óbvio pelo que ele está dizendo aqui, né? Porque deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, vocês imaginem, observe qual é a ilustração de Paulo aqui. Eu olho para vocês, aí vocês têm um corpo, e esse corpo ele tem vários membros. Quando o membro está doente, todo o corpo não é prejudicado? Quando o membro está saudável, todo o corpo não é beneficiado? É assim que acontece? Quando Paulo diz, falem a verdade, porque vocês são membros uns dos outros. Ele está dizendo assim, quando vocês falam a mentira, vocês prejudicam o corpo inteiro. Quando vocês falam a verdade, vocês beneficiam o corpo inteiro. Então, o que ele está falando aqui é que, na medida, de acordo com o que eu falo, de acordo com o que eu digo, se é verdade, eu beneficio a igreja. Está falando aqui da igreja, né? Eu prejudico a igreja se eu falar mentira. Eu prejudico o corpo, em algum sentido. A verdade, ela é boa. A mentira, ela é má. A verdade, ela é benéfica. A mentira, ela é maléfica. A verdade é o bem. Eu pratico o bem quando eu uso bem as minhas palavras. Seja falando, seja escrevendo, seja me comunicando de qualquer forma com o meu próximo. Quando aquele operador, enfim, ele está lá dando sinais para o piloto de avião, ele está beneficiando o piloto, ele está beneficiando todas as pessoas, todo aquele sistema ali, ele está beneficiando. Então, a comunicação, as palavras, a comunicação, elas são formas de eu praticar o bem. Mas não só isso. A prática do bem também envolve, olhem só o que eu vou lhes falar agora. Quando eu falo com vocês. Mas tem uma forma de falar que eu não falo com vocês, né? Eu não falo com seres humanos. Eu falo com ser eterno. Como é que nós chamamos
quando nós falamos com ser eterno, com Deus. Como é que chama isso? Não é, Maurício? Quando eu falo com Deus, como é que chama? Como é que chama, irmão? Você não sabe. Quando eu falo com Deus, o que eu estou fazendo? Orando. Eu estou orando, né? Então, quando eu estou falando com Deus, eu estou orando. Então, eu não falo só com os homens, eu falo com Deus. Eu falo com Deus. E olha só que coisa interessante. Ainda nem tratei desse assunto, mas está tudo vinculado. Deus fala comigo. Deus fala comigo pela palavra. Mas eu falo com Deus também. Vamos olhar agora, mesmo Efésios, capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia agora. Capítulo 6, versículo 17 em diante. Capítulo 6, versículo 17 em diante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Olha só que coisa interessante, né? Eu disse para vocês que a palavra é benéfica ou é maléfica? Paulo está dizendo que ele é um pregador, ele é embaixador em cadeias, ele fala o Evangelho, ele faz notório o mistério do Evangelho, versículo 19, ele é um embaixador em cadeias, versículo 20, ele fala, ele quer falar livremente como convém falar. A pregação do Evangelho é benéfica e é por palavras. Lembra que eu disse que nós fazemos o bem por palavras? Mas Paulo está dizendo, orem, olha só, orem por mim para que eu possa falar. Falem com Deus para que eu possa falar. Não é interessante isso? Né? Orem por mim para que eu possa falar. Porque, irmãos, a palavra, o benefício da palavra, da pregação do Evangelho, vem com a bênção de Deus sobre o pregador e sobre os ouvintes. E o que Paulo está dizendo aqui é que os irmãos de Éfeso devem orar por ele em todo o tempo, no Espírito, súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por toda a igreja e por mim, para que eu possa falar. Irmãos, aqui está a terceira forma prática do bem. Objetivamente, praticar o bem também é orar. É orar. Quando eu oro, eu estou clamando àquele que pode operar a sua graça. É Ele que faz tudo, né? Então, quando eu oro, eu estou dizendo, Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Paulo, um dos maiores pregadores de toda a história, né? Paulo está falando aqui, Paulo não sabia que não podia beneficiar as pessoas por si, mas que Deus tinha que beneficiá-lo. E aí Paulo pedia para as pessoas que elas orassem por ele, os irmãos orarem por ele, para que ele pudesse proclamar os outros, porque eles orando, Deus iria operar nele. Deus ouve as orações, Deus ouve as orações do seu povo. Quando o seu povo ora na vontade dele, conforme o decreto dele, ele atende. Isso quer dizer que orar é benéfico, não é verdade? Orar é benéfico. Orar é a outra prática do bem. A oração não muda o decreto de Deus. Não é que Deus vai mudar porque eu estou orando, mas a oração cumprirá o decreto de Deus. Eu oro na vontade de Deus, conforme a vontade de Deus, esperando em Deus, na vontade de Deus. Ora, irmãos, então eu quero deixar aqui claro para vocês nesta manhã
que a prática do bem, ela é alguma coisa objetivamente que envolve o que eu faço, envolve o que eu falo e envolve como eu oro. E se eu oro? Né? Então, quando é que eu faço bem? Eu faço bem. Como é que eu faço bem? Eu faço bem fazendo, praticando mesmo com meus membros, né? Falando e orando. Na última parte, que é orando, falando e orando, interessante, às vezes nós não damos valor para as palavras, né? Como se palavras não tivesse valor. As palavras ou matam ou vivificam. Eu faço bem quando eu falo conforme Deus para os homens. Quando eu trago a verdade de Deus para os homens, quando eu prego o Evangelho, quando eu ensino a Bíblia, eu estou trazendo a palavra de Deus para os homens. Mas não só isso, eu posso estar falando de varrer casa, eu posso estar falando de qualquer coisa mais comum que a gente faz todos os dias. Né? Gosto de falar de varrer casa, que é a coisa mais assim, né? Mais comum, mais básica, vamos dizer assim. Então, se eu estiver falando disso, eu devo falar conforme Deus. Eu estou sempre trazendo, quando eu trato de qualquer assunto, conforme os princípios da palavra que eu vou falar com o meu próximo, eu estou beneficiando o meu próximo. Então, o falar, num certo sentido, você lembra que Jesus diz lá, brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras, né? E glorifique ao Pai que está nos céus. Então, quando eu estou fazendo, quando eu estou falando, eu estou iluminando, eu estou trazendo o benefício que vem de Deus. Né? Olha só, eu estou trazendo Deus. A prática do bem envolve isso. No próximo ponto, eu já vou acabar a mensagem hoje, eu vou continuar à noite. Estou dando só hoje os princípios gerais, né? Mas essa prática do bem, ela envolve que quando eu estou fazendo bem, ou quando eu estou falando coisas boas, eu estou trazendo o que vem de Deus, porque de Deus é que vem o bem, realmente, né? Então eu estou levando Deus aos homens, pelo que eu faço, pelo que eu falo. Mas quando eu oro, a oração, eu vou pedir a Deus pelos homens. Então, a oração ela é o inverso. A oração ela é o inverso das minhas obras e das minhas palavras com relação aos homens. Porque nas minhas obras, nas minhas palavras com relação aos homens, eu trago Deus em algum sentido, eu trago algum conhecimento de Deus para eles. Mas na oração, eu levo os homens a Deus. Quando Paulo está falando aqui, orem pelos santos, orem por mim. Ele está ensinando aqui que nós vamos levar as pessoas diante de Deus, nós vamos apresentar as pessoas diante de Deus. Claro que nós vamos orar também por nós, né? Mas a ênfase aqui da oração é a oração intercessória, é a oração pelo outro, porque a prática do bem envolve o outro. Lembra que eu falei? Envolve o próximo, envolve também toda a criação, né? Então, nós vamos orar pelas pessoas. Nós vamos apresentar a Deus às pessoas. E vamos orar também pelos animais. Vamos orar também pela criação de Deus, né? Acho que pouco se fala sobre isso, né? Mas a gente pode também orar por toda a criação, né? Mas, como eu disse para vocês, a ênfase está sempre na questão do ser humano, mas a prática do bem envolve tudo, como eu falei para vocês. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque o próximo ponto ele é bem extenso, a gente vai deixar para a noite. O próximo ponto, eu estou dando hoje só os princípios gerais, né? O próximo ponto é que, vou deixar para a noite agora, só pode praticar o bem quem é de Deus. Quando nós falamos a prática do bem, nós não estamos falando de qualquer bem. Existe o bem que até o ímpio faz, mas essa prática do bem que eu estou falando aqui, ela é bem específica, né? Ela se refere ao bem que só o cristão, só o filho de Deus, só o nascido de novo pode praticar.
E à noite nós vamos falar disso. Então, o que nós vimos hoje no estudo da manhã? Nós vimos que o bem, ele se relaciona a tudo que tudo que é benéfico, especialmente aos homens, que eu pratico, enfim, a minha vida se torna benéfica principalmente para os homens, como uma mulher virtuosa que só faz o bem ao seu esposo, mas não só, envolve também os benefícios que eu trago, ou que eu levo a toda a criação de Deus, e que essas coisas estão conectadas, na verdade. A prática do bem, ela envolve o que eu faço, o que eu falo e a minha oração. Basicamente foi isso, né? Que eu tratei com vocês agora de manhã, nesses princípios gerais. E à noite nós vamos ver que a prática do bem é a prática do cristão. Tá bom? Alguma dúvida? Né? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e vamos encerrar daqui a pouco o nosso culto. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado porque nós pudemos, nesta manhã abençoada, estudar, Senhor Jesus, a Sua palavra bendita, santíssima, sobre este assunto tão importante, tão maravilhoso. Nós possamos, Senhor Jesus, por Sua misericórdia, por Sua graça, continuar avançando nessa série. Rogamos que o Espírito do Senhor nos dirija, nos ilumine, nos conduza, para que nós possamos realmente, Deus, fazer tudo isso conforme a palavra, não conforme as nossas ideias, nossos pensamentos, mas conforme a palavra, Senhor. E que em nome de Jesus, por Sua misericórdia, por Sua graça bendita, nós realmente, Senhor, nosso Deus, venhamos crescer nessa prática do bem. Ó Senhor, seja conosco, e que o Seu nome tão santo, tão maravilhoso, ele seja cada vez mais glorificado em nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém.